Você já percebeu que quanto mais tenta agradar, menos é respeitado? Vivemos numa cultura que romantiza a gentileza, mas esquece que sem limites ela vira submissão. Maquiavel já alertava: os que buscam apenas ser bons são engolidos pelos que sabem jogar. Ser bonzinho demais é um convite aberto para ser ignorado, explorado e descartado. E o mais cruel: quanto mais você cede, mais cobram sua entrega. A armadilha da bondade está em acreditar que sua presença deve ser leve, silenciosa e sem atrito. Mas leveza sem posicionamento vira invisibilidade. Ser bom não é nunca contrariar, é ter coragem de confrontar com justiça. O problema é que confundimos amor com servidão e humildade com autonegação. E nisso vamos nos apagando, nos encolhendo, até desaparecer de nós mesmos. Você já se sentiu sufocado por ser sempre o bom? Aquele que aceita tudo, que engole sapos, que vive sorrindo mesmo quando está sangrando por dentro? Isso não é virtude, é autoabandono disfarçado de empatia. E quem se abandona para caber na expectativa alheia, vive preso no cárcere da aprovação. A armadilha é sutil, mas destruidora. A saída começa com uma pergunta: por que você precisa tanto ser visto como bom? Talvez porque aprendeu que, sendo bom, evitaria conflitos e conquistaria amor. Mas a verdade é que o amor genuíno não exige que você se apague. Ele exige que você seja. E isso assusta, porque ser exige coragem. Coragem de desapontar, de dizer não, de encarar a rejeição sem se perder de si mesmo. Maquiavel não pregava a maldade, ele apenas escancarava a realidade. Quem vive para agradar morre sufocado pela própria máscara. Ser bom não é não ter espinhos, é saber quando usá-los. A armadilha da bondade é achar que você precisa ser luz o tempo todo. Mas até o sol impõe sua ausência, para que a noite também tenha seu espaço. Nicolau Maquiavel não foi o vilão que muitos pintam, ele foi o mensageiro da realidade sem filtros. Ao dizer que é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos, ele sacudiu o romantismo da moral cega. Ele não desprezava a ética, mas alertava: no jogo do poder, os ingênuos são os primeiros a cair. Muitos nem suportam essa verdade porque ela quebra o mito da justiça automática e do bem sempre recompensado. Mas ignorar a natureza humana é se tornar presa fácil num mundo de predadores disfarçados. Maquiavel viu que o mundo é regido por interesses, aparências e manipulações sutis. Quem age esperando gratidão, sofre. Quem se guia apenas por boas intenções, sem estratégia, é engolido por quem entende a dinâmica do poder. E isso vale para empresas, relacionamentos, política ou vida familiar. A ingenuidade moral custa caro, e ele nos alertou disso sem rodeios. A grande lição de Maquiavel é: pare de esperar que o mundo jogue limpo. Entenda as regras verdadeiras, mesmo que elas doam, e use isso a seu favor, com inteligência. A verdade nua e crua é que muitos bondosos vivem humilhados e muitos cruéis são respeitados. Isso é justo? Não, mas é real. E reconhecer isso não é perder a alma, é salvá-la da manipulação. Você vive com medo de desagradar? Maquiavel diria: quem busca agradar todos termina sendo odiado por muitos e respeitado por ninguém. E é essa armadilha que a cultura da aprovação nos coloca. É preciso aprender a fazer o certo, não o que agrada. E isso exige mais força espiritual do que simplesmente ceder. Maquiavel escreveu para os fortes, mas todo ser humano tem essa força dentro de si. Ela só está adormecida sob camadas de medo e desejo de aceitação. Ao encarar a vida como ela é, você para de esperar e começa a construir. Para isso, é preciso trocar ingenuidade por lucidez e entender que ser respeitado é melhor que ser tolerado. Quantas vezes você foi bom e se arrependeu? O perigo está em ser bom sem consciência, sem critério, sem limites.
Muitas pessoas confundem submissão com virtude e acabam virando tapetes emocionais. Maquiavel via isso com clareza. Quem é sempre agradável e nunca se impõe será usado até ser descartado. A bondade ingênua sem estratégia é como um castelo de areia diante da maré. A verdade é que o mundo interpreta a bondade sem força como fraqueza. Você pode ter o coração mais puro, mas se não souber dizer basta, será desrespeitado. E isso não é crueldade, é a natureza humana em ação. Por isso, bondade precisa ser acompanhada de assertividade. Não adianta amar o outro se você não souber se proteger dele. Pessoas boas demais se tornam invisíveis. E o mais trágico, elas começam a se convencer de que merecem pouco porque ninguém parece valorizá-las. A bondade sem consciência vira um ciclo de frustração. Você dá, esperando um retorno que nunca vem. E quanto mais espera, mais se afasta da sua própria dignidade. Você está sendo bom ou está sendo bobo? Essa pergunta pode doer, mas precisa ser feita. A ingenuidade é uma forma de cegueira emocional. A pessoa prefere acreditar em promessas do que enxergar padrões, e assim repete os mesmos erros com novas pessoas em novas situações. Mas tudo começa com a crença de que, se eu for bom o suficiente, tudo dará certo. Maquiavel nos convida a acordar. Não é a bondade que move o mundo, mas o interesse. Você pode sim ser bom, mas precisa saber se posicionar, impor limites e reconhecer abusos. Bondade verdadeira não se sacrifica em nome da aceitação alheia. Ela sabe se preservar para poder transbordar com força. E isso não tem nada de ingênuo. Quem não impõe limites será limitado pelos outros. É duro, mas verdadeiro. O mundo não respeita quem não se respeita. Você pode ter os melhores argumentos, a intenção mais pura, mas sem limites claros, sua voz se dissolve no barulho alheio. A ausência de limites transforma sua gentileza em fraqueza aos olhos dos manipuladores. E onde não há consequência, nasce o abuso. Impor limites não exige gritos nem justificativas. Exige firmeza e clareza. A frase "não aceito isso" é um portal de libertação. É nesse momento que você deixa de ser refém emocional e se torna protagonista da sua própria dignidade. Maquiavel diria: respeito se conquista, não se implora. E isso vale mais do que 1000 desculpas ditas com medo. Limites não afastam pessoas. Afastam apenas os que se beneficiavam da sua ausência. Aqueles que realmente te amam te respeitarão ainda mais quando virem sua nova postura. E os que se incomodam? Eles nunca te enxergaram, apenas te usaram. Por isso, não tenha medo de decepcionar os outros. Tenha medo de se trair para agradar quem não se importa. Você tem direito de dizer não. Tem direito de mudar de ideia, de escolher a si mesmo, de preservar sua paz. E isso não te torna menos bondoso. Te torna inteiro. A autoestima nasce quando você entende que sua energia é sagrada e que nem todo mundo merece acesso a ela. O mundo só muda sua postura quando você muda a sua. Pessoas que impõem limites têm presença, têm voz, têm poder. Elas não precisam se explicar o tempo todo. Sua firmeza fala por elas. Impor limites é ensinar aos outros como você deve ser tratado. E isso é mais nobre do que qualquer tentativa de agradar. Ser legal é sorrir o tempo todo, mesmo quando algo te incomoda. É evitar conflitos, baixar a cabeça, se calar para manter a paz. Ainda que isso custe a sua integridade. Ser bom é diferente. É ser justo, coerente, capaz de dizer sim com o coração e não com firmeza. A bondade verdadeira não foge da verdade, ela a encarna. E muitas vezes isso exige confrontar, corrigir e até afastar. O mundo está cheio de pessoas legais que vivem infelizes, exaustas e invisíveis.
Elas aprenderam que agradar é mais seguro do que confrontar. Mas pagar esse preço é alto demais. Você acaba se anulando em nome de uma imagem frágil. Maquiavel alertaria: o que parece virtude pode ser fraqueza disfarçada. E, infelizmente, a sociedade valoriza mais a conveniência do que a autenticidade. Ser bom é ter presença. É saber se fazer ouvir mesmo sem elevar o tom. É não precisar ser duro, mas também não aceitar ser descartável. É manter a firmeza com empatia e a empatia com firmeza. É escolher ser íntegro mesmo quando isso te torna impopular. A psicologia do submisso diz: se eu for legal, todos vão me amar. A psicologia do assertivo diz: se eu for verdadeira, atrairei os que me respeitam. Você prefere ser querido por todos ou respeitado pelos que realmente importam? Mas ser bom é transformador. A diferença está na raiz. Um busca aceitação, o outro, coerência. Então pergunte a si mesmo: estou sendo verdadeiro ou apenas agradável? Agradar o mundo custa caro quando exige que você desagrade sua própria alma. Seja bom, mas não à custa da sua voz, da sua verdade ou da sua presença. Porque ser bom não é dizer sim para todos, é dizer sim para quem você é. Você já parou para pensar no preço que está pagando para ser amado? Talvez o seu silêncio, sua autoanulação e sua constante busca por aprovação sejam formas disfarçadas de prisão emocional. Vivemos condicionados a buscar aceitação, como se o amor dos outros validasse nosso valor. Mas Maquiavel diria: o desejo de ser amado por todos é a raiz de muitos fracassos. E a liberdade, muitas vezes, exige coragem para ser mal interpretado. Ser livre não é ausência de correntes invisíveis. É poder discordar sem medo, afastar-se sem culpa, escolher-se sem precisar pedir desculpas. A liberdade verdadeira começa quando você percebe que não deve mais se moldar para caber nos moldes alheios. E essa percepção é dolorosa, porque ela destrói a ilusão da aceitação incondicional. Mas é também o início de uma vida autêntica. Muitas pessoas preferem a prisão de afeto à solidão da liberdade. Aceitam relacionamentos tóxicos, empregos sufocantes, amizades interesseiras, só para não se sentirem sozinhas. Mas essa companhia tem um custo alto, o esquecimento de si mesmo. E ninguém pode viver em paz enquanto estiver vivendo para manter o amor dos outros. A liberdade exige rupturas, e toda ruptura dói, antes de libertar. Jesus não foi amado por todos, foi rejeitado por muitos, e ainda assim foi o homem mais livre que já existiu. A verdadeira liberdade espiritual está em ser inteiro, mesmo quando o mundo quer te fragmentar. Billy Graham dizia: se você agrada a Deus, não importa quem você desagrada. Essa é a liberdade que cura, a de ser fiel ao céu e ao próprio coração. Então reflita com profundidade: você quer ser amado ou você quer ser livre? Porque nem sempre os dois caminham juntos. E talvez o próximo nível da sua vida exija que você decepcione algumas pessoas para honrar quem você realmente é. A liberdade começa quando você para de negociar sua essência. Chega um momento em que o corpo está presente, mas a alma apagada. Você sorri, mas não sabe para onde. Esse é o resultado de anos tentando caber, servir, agradar, até deixar de existir em si mesmo. A autoextinção é sutil. Você ainda está ali, mas vive com o volume da sua essência no mínimo. E um dia você acorda vazio e não entende como chegou até ali. A libertação começa com raiva. Raiva de ter se calado, de ter se traído, de ter deixado passarem dos limites. Mas essa raiva, quando bem canalizada, vira alicerce para a reconstrução. Você começa a entender que não nasceu para ser acessório na vida dos outros.
Você nasceu para ser inteiro, completo, dono de si. Maquiavel diria que o poder começa quando você para de implorar por valor e passa a impor presença. E essa presença não grita, ela vibra. Ela está na postura, na palavra firme, no silêncio que não aceita migalhas. Você não precisa de permissão para existir. Sua existência já é a permissão que o mundo precisava para se ajustar a quem você é. É hora de deixar de ser quem agrada para se tornar quem inspira. A libertação da autoextinção é também um nascimento, o do verdadeiro eu. E esse nascimento exige ruptura, coragem e a ousadia de dizer basta. Basta de tentar caber. Basta de aceitar menos onde você nasceu para florescer. Você não veio ao mundo para ser sombra de ninguém, nem da sua própria luz. Então declare com firmeza: não nasci para me diminuir. Não nasci para andar curvado pedindo desculpas por existir. Chegou a hora de expandir, de se posicionar, de se libertar. E essa liberdade, ainda que doa, é o único caminho para a paz real. Porque viver apagado não é viver. Chega um momento em que você não aguenta mais se anular. O silêncio, a passividade, o medo de desagradar. Tudo isso te roubou presença, potência e verdade. Mas agora você entendeu. Não é preciso ser cruel para ser respeitado. Basta ser inteiro. A liberdade começa quando você se escolhe, mesmo que isso signifique decepcionar quem só gostava da sua versão submissa. Se essa mensagem tocou você, curta esse vídeo, se inscreva no canal e deixe nos comentários. A partir de hoje, escolho ser livre e não apenas amado. Você merece ser visto. Você merece ser você. E o mundo precisa da sua verdade, não da sua máscara.